Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Controvérsias em Jerusalém. Esta foi a lição de número 9 do nosso trimestre. O texto que serviu como base, que nos acompanhou durante toda essa semana, Marcos capítulo 11, verso 25, que diz: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês também. Bem, essa semana nós tivemos a oportunidade de poder analisar, muito provavelmente, uma das últimas oportunidades que que o Senhor Jesus estava concedendo a Israel enquanto nação, antes que eles tomassem uma decisão que os levaria a um ponto que dificilmente eles conseguiriam retornar. Quando estou falando a Israel enquanto nação, eu estou falando aqui especificamente em relação à questão da liderança religiosa do país. Estou falando aqui especificamente dos partidos políticos, dos fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios, os zelotes, enfim, entre outros. A nação, como um todo, estava tendo contato com as obras de Jesus Cristo, estavam analisando aquilo que Jesus estava fazendo e teriam que se posicionar diante disso. Conforme o ministério de Jesus foi avançando para a sua parte final, e agora estamos falando já dos momentos que antecederam realmente a cruz, especificamente a última semana dele aqui na terra, antes que ele fosse julgado e condenado à morte, essa liderança religiosa que até então tinha sérias dificuldades teológicas e não conseguiam se unir de forma alguma, boa parte desse grupo, principalmente as duas seitas principais, estamos falando dos fariseus e dos saduceus, que tinham diferenças gritantes em termos teológicos, acabaram se unindo com o propósito de poder pegar Jesus em alguma contradição, ou até mesmo, e principalmente, levá-lo à morte. Se não conseguissem levá-lo ao descrédito público, eles pretendiam levá-lo à morte, o que na verdade eles acabaram fazendo, pelo menos levando a multidão a pedir a morte de Jesus. O que vai acontecer é que a lição dessa semana vai deixar claro que isso não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Outras decisões menores foram acontecendo antes para que eles chegassem nesse ponto. Quando Cristo Jesus começou o seu ministério público, os fariseus se aproximaram tremendamente de Jesus. Eles queriam que Cristo Jesus fizesse parte do seu grupo, até porque Jesus era muito popular. E o trabalho que ele estava desenvolvendo estava atraindo multidões para junto de si mesmo. Mas eles criticavam algumas posturas de Jesus, como, por exemplo, eles chegaram para os discípulos e perguntaram por que o seu mestre anda com publicanos, com prostitutas, por que ele come com gente de má fama. Isso não pega bem para ele. E é claro, se não vai pegar bem para ele, também não vai pegar bem para nós que estamos andando com ele. E você vai perceber nitidamente que, com o passar do tempo, a postura de Cristo não mudou, porque ele continuou trabalhando com pecadores. Ele chegou até mesmo a dizer: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores para que eles se arrependam. E no meio desse processo todo, conforme eles foram se apegando às suas tradições, deixando inclusive de lado o assim diz o Senhor em alguns casos, porque eles substituíram a palavra de Deus pelas suas próprias tradições, eles foram se afastando do caminho do Senhor. Até que Cristo vai chorar sobre a cidade e vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como uma galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Agora a tua casa vai ficar deserta. Jesus chorou sobre a cidade. Ele entra de forma triunfal na cidade, ele vai expulsar os cambistas que estão no templo, porque o maior pátio do templo, que era ocupado pelos não-judeus, para que eles pudessem assistir o serviço religioso, havia sido ocupado com uma grande feira, onde se compravam animais para o sacrifício, se fazia
a troca de dinheiro e assim por diante. Jesus vai expulsar aquela gente lá e vai dizer: a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Entretanto, vocês a transformaram num covil de ladrões e salteadores. Ele vai curar as pessoas que estão se aproximando dele com o propósito de poder ter esse encontro. Durante aquela semana, algumas coisas acontecerão. Ele vai amaldiçoar uma figueira, porque ela aparenta ter frutos, mas ela não tem. E aquela figueira claramente representava a liderança religiosa de Israel naquele tempo. Aparentava ter frutos, mas estava longe do Senhor. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje que nos ajuda a fazer aqui um estudo adicional da lição dessa semana, que é um texto de Ellen White, do livro Deserto às Nações, na página 465, onde ela explica o ato de Jesus de amaldiçoar a figueira. Ela diz assim: o ato de Cristo de amaldiçoar a árvore que seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Alguns que se consideram excelentes cristãos não compreendem o significado do serviço a Deus. Seus planos e objetivos são agradar a si mesmos. Agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor para eles quando conseguem acumular algo para si. Em todos os negócios da vida, esse é o objetivo. Não se põe em contato com a humanidade. Aqueles que, dessa forma, vivem para si são como a figura, cheia de arrogância, mas sem frutos. Honram a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Que palavra dura. O que ela está dizendo aqui é que, mesmo hoje em dia, agora a gente falou durante toda essa semana das pessoas que faziam parte da liderança religiosa da época de Jesus. Agora ela está falando da liderança religiosa do nosso tempo. Está falando dos cristãos desse tempo. Gente que diz honrar a Deus através da sua palavra, mas gente que não está disposta a produzir fruto para a salvação, fruto para a glória de Deus. É fácil? Não, não é. A gente tem que se organizar, né, em termos de tempo, para dedicar tempo para o outro, para trabalhar pela salvação do outro. Essa semana, por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente estou fazendo uma semana na região de Alvorada, no Rio Grande do Sul, junto com meu amigo, o pastor Adilson de Jesus Barros. Nós temos tido ali, algumas noites, chegamos a ter perto de 20 visitas na igreja, numa das igrejas dele, a igreja dos Campos Verdes. A igreja do Umbu também está junto conosco ali. Eu confesso a vocês que tem sido realmente pesado. Eu estou a cerca de 53 quilômetros mais ou menos dali daquela região, então tenho que me deslocar até lá todos os dias, a pregação durante a noite, à tarde fazendo visitação. Um amigo me perguntou o seguinte esses dias: mas por que você foi? Se deslocou de São Paulo para o Rio Grande do Sul para poder fazer uma semana que nem é para você mesmo? Quando a gente tem o senso de que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que Cristo, em sua infinita sabedoria, tem planos e propósitos, se for por uma única pessoa, vale a pena atravessar o mundo, se esse for o caso, apenas para poder abrir a palavra de Deus diante dela e ajudá-la a conhecer a Cristo Jesus e ao mesmo tempo tomar decisões ao lado dele. Mas o que o Ellen White está mencionando aqui nesse texto é que algumas pessoas têm uma profissão de fé relacionado àquilo que a Bíblia diz, mas não estão dispostos a viver o que a Bíblia menciona sobre a questão da salvação dos outros, sobre aquilo que é o propósito de Cristo Jesus para a vida das pessoas. Não se preocupam verdadeiramente com aquilo que são os interesses do reino de Deus. Não produzem fruto de acordo com aquilo que é a árvore que aparentam, pelo menos que aparentam ter. A árvore tem que dar um fruto de acordo com a sua espécie. Não adianta apenas ter uma aparência de que tem fruto.
tem que ter fruto. O fruto é o que vai determinar se a árvore realmente está viva ou não. Precisamos nos lembrar que estamos vivendo os dias do retorno de Cristo Jesus, então ele vai olhar para você e para mim e vai nos desafiar a vivermos de acordo com a sua palavra. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado pela certeza que temos de que o Senhor nos ama e de que o Senhor tem planos e projetos para a nossa vida. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, bem como tudo aquilo que somos e temos. Pedimos também que o Senhor ouça aquilo que são os pedidos que nesse momento sobem até o Senhor. Sei que existem amigos e irmãos que oram comigo agora e que estão buscando uma intervenção da tua parte. Nós cremos que o Senhor intervirá. Então, já te agradecemos também por isso. Pois é em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Eu estudo a lição. E você?